pessoal, meu nome é Tamires, eu sou fisioterapeuta intensivista e coordenadora da Resports e a aula de hoje é sobre modalidades ventilatórias convencionais. Lembrando que tem as modalidades avançadas na ventilação mecânica, mas é importante que você conheça de uma vez por todas esse bicho aí de 7 cabeças que é a modalidade ventilatória convencional. Então aquela que tem todo o ventilador mecânico, independente da marca, do tipo do ventilador que tem aí no seu trabalho, na sua unidade de terapia intensiva ou emergência. Então, bora lá entender isso. A gente tem os modos convencionais, que é chamado de assistido controlado, então A/C, que pode ser volume controlado, que a sigla oficial é VCV. Então, é quando o paciente ele é assistido e controlado com a ciclagem em volume pelo ventilador. Ou seja, a máquina determina tudo, como o fluxo vai entrar no paciente, como o disparo ele é realizado. E a gente tem o assistido controlado à pressão, que é chamado de PCV, que você cicla o paciente, a máquina entende que a ciclagem do paciente é a tempo. Além disso, a gente tem a pressão suporte, que é chamado de PSV, que é a pressão quando o paciente já está entrando numa modalidade espontânea. Então, aquele paciente que já está acordando, já está reagindo, e você quer colocar parâmetros um pouco mais sofisticados para que ele saia do ventilador mecânico. E a gente tem o chamado SMV, que é a ventilação mandatória intermitente sincronizada, que não é mais utilizada principalmente no adulto, porque já mostraram diversos artigos que ela não traz benefício. Pelo contrário, ela retarda o tempo aí de desmame ventilatório, que ou você precisa estar com o paciente sendo totalmente controlado pela máquina e assistido, né, como o próprio nome já diz, assistido, controlado, ou ele já está beirando ao espontâneo, então ele não precisaria do SMV no meio do caminho, mudando aí a janela de tempo dele para poder ser ventilado. Mas quando de fato a gente consegue saber o ventilador mecânico? Esse é um dos modelinhos, existem diversos ventiladores, né? Esse aqui é o modelo online que a gente pegou. Então, todo ventilador, você vai ver as siglas lá em cima, para que você técnico consiga mudar. Volume controlado, pressão controlada, assistido controlado, PSV, são siglas universais. Alguns ventiladores mostram o PSV como CPAP, como mostra aqui nesse modelo que a gente está vendo. Então, você vai ter diversos parâmetros, que a gente já vai entrar, falando cada modo, qual parâmetro ele tem. Então, você vai lá e vai ver na tela, de fato, qual está sendo o modo ventilatório. É importante a gente lembrar que a própria palavra nos auxilia, assistido, controlado. Então, naquele momento, o paciente precisa ser controlado pelo ventilador. Então, você como terapeuta, como fisioterapeuta, você determina o que você quer, como o ciclo ventilatório vai ser do paciente. Já o espontâneo significa que o paciente está tendo um drive respiratório, ele está conseguindo mexer na máquina em alguns parâmetros específicos que a gente vai ver, mas ele já consegue ter aquele start de falar, opa, meu músculo respiratório está começando a trabalhar junto comigo. Então, sempre associa esses nomes e sempre visualiza. Se o seu paciente está incontrolado, então provavelmente ele está no estágio da doença ou da questão aguda dele, que ele ainda não está pronto para sair do tubo. E lembrando que essas avaliações elas são diárias. Então, o paciente não tem uma receita de bolo para ele ficar tantos dias no assistido controlado e tantos dias na pressão suporte. Essa avaliação ela é diária, constantemente pela equipe multidisciplinar, e são vários fatores aí que ajudam o paciente a sair do ventilador. Agora, vamos lá entender os próprios parâmetros ventilatórios de cada modo ventilatório. Então, o VCV, o chamado volume controlado, é quando o paciente precisa do auxílio do terapeuta para controlar, disparar e ciclar a máquina para ele. Então, ela é ciclada a volume e ele é disparado a tempo. Às vezes confunde um pouquinho, mas na prática clínica isso vai ajudando. E quais são os parâmetros que eu vou lá na frente do meu ventilador e aperto de fato os botões para que eu controle? Você ajusta a frequência respiratória, então quantas frequências você vai querer daquele determinado período do seu paciente. Então vai estar escrito lá FR de frequência respiratória. A fração expiratória de oxigênio, então a famosa FO2. Lembrando que a FO2 ela é determinada pela saturação do paciente. Então, se está na frente do leite, você está olhando lá o monitor, vê quanto ele está de saturação, você ajusta a FO2.
e também pela gasometria. Você ajusta diretamente o volume corrente, lembrando que a gente calcula primeiro o peso predito do paciente, a altura, o quanto aquele paciente de fato, pela estatura dele, precisa de volume e não de olhômetro, né? Então existe uma fórmula para que isso seja feita. E o fluxo inspiratório. Então, de vermelho são também fatores que eu vou lá e mexo diretamente no botão do ventilador. Além disso, a gente mexe na PIP, que é a pressão positiva no final da expiração, e na sensibilidade, ou trigger, que pode ser de diversas formas no ventilador. E o que ele tem de resultante de tudo isso que eu mexi? O que é resultante daquilo que eu mexi? A pressão de pico, então eu não consigo ir lá no botão do ventilador e mexer na pressão de pico, ela é uma resultante da minha mecânica respiratória que o paciente está tendo, e a pressão expiratória. Então, qual é a vantagem de eu usar a ventilação por volume controlado? Primeiro de tudo, ele é utilizado para análise da mecânica respiratória. Então, se eu preciso avaliar drive pressure e diversos outros fatores de mecânica, se eu preciso titular a PIP, como no paciente com SARA, no paciente com COVID, ele precisa estar em ventilação controlada. Por quê? Porque eu consigo controlar diversos fatores da mecânica respiratória dele para dar os resultados oficiais, digamos assim, do que eu preciso saber. Porque você consegue, de fato, controlar o volume corrente do seu paciente e a expansão pulmonar. E você consegue também controlar o volume minuto e a PaCO2 dele associado ao volume minuto. E qual é a desvantagem? Como eu sei se eu uso um método ou se eu uso outro? Você não controla a pressão. Então você tem que ficar sempre de olho se o paciente não está tendo aquela pressão de pico disparando no ventilador. Agora a gente vai mostrar um pouquinho de como seria mais ou menos a tela do ventilador mecânico. Não leva em consideração aqui os gráficos, a sincronia, essas coisas. A gente vai olhar em consideração aos parâmetros que eu estaria visualizando. Esse aqui é um dos modelos do ventilador, mas normalmente você vê todos esses parâmetros normais. A única diferença é que alguns ventiladores são touch, outros não. Alguns aparecem na lateral e o server aparece desse jeito. Então aqui na parte de baixo a gente vem e vê a FO2, né, a PIP, a frequência respiratória e o volume. Então tem um botãozinho embaixo de cada desses parâmetros, você mexe no botão. Qual é a resultante aqui na lateral, em amarelo, verde e azul? A resultante é a pressão de pico, então a pressão de 31. Lembrando aí que pressões acima de 40, 35, principalmente 40, você pode levar o barotrauma, né? Então ter uma lesão pela ventilação mecânica. Aqui é a frequência, então ele mostra se o paciente está entrando ou não. Então, no caso específico dessa tela, eu estou dando 15 de frequência respiratória, meu paciente está fazendo 15. Aqui em azulzinho ainda, 7,5 é o volume minuto. Então, lembrando que o volume minuto ele é se dado pela fórmula do volume corrente vezes a frequência respiratória. E aqui, ó, eu estou dando 500 de volume, está entrando entre o INS e o ES 495. Então, onde a gente vê a tela das resultantes e as telas do que realmente eu controlo no ventilador mecânico. E aí, ficou claro? Talvez seja um pouco difícil, mas você vai conseguir entender melhor. Relembrando que, no caso do VCV, a gente usa mais para mecânica pulmonar, né, se você precisa, ou desde que você ventile da forma corrente, você pode ventilar seu paciente em volume corrente. Agora, a gente vai entrar na PCV, que é a pressão controlada. Então, o nosso paciente ele é ciclado a tempo. Quando ele atinge um determinado tempo, o ventilador abre a válvula e manda o ar para ele. E o disparo ele é a pressão. E além disso, quais são os parâmetros que eu vou lá e novamente mexo no ventilador mecânico? A frequência respiratória, a fração de oxigênio novamente, e aí em vermelho, que tem mais em ênfase, a pressão expiratória e o tempo inspiratório. Então, eu vou lá e determino, para a Tamires, para que ela tenha um volume corrente, por exemplo, de 400, se for o meu peso, minha altura, tudo certinho, eu tenho que pôr uma pressão de 19. Colocando uma pressão de 19, ela vai atingir o volume corrente dela e não vai atingir uma pressão de pico tão alta. Então, tudo ok, está dentro de uma ventilação protetora. Além disso, uma pressão positiva no final da expiração, a chamada PIP, e a sensibilidade. Quais são os parâmetros resultantes do que eu mexi no meu ventilador?
o volume corrente, então eu não consigo ir lá no botão como no outro caso e pumba, colocar 400 de volume corrente. E o volume minuto ele é variável. Então, por isso que na mecânica respiratória, quando você quer calcular a mecânica do seu paciente, você não consegue usar pressão controlada, porque você precisa do tempo do volume corrente, que aquele volume se mantenha igual no pulmão para poder fazer o cálculo da drive pressure. E na pressão não tem como. Eu coloco uma pressão, por exemplo, de 19, num ciclo meu eu posso fazer 385 e no meu próximo ciclo eu posso fazer 410. Então você não controla, porque o volume ele é resultante. Então, pensando nisso, qual que é a vantagem de eu usar pressão controlada? Você limita a pressão, de fato, então ele não tem o risco de chegar a uma pressão muito alta, porque eu vou lá e controlo a pressão. O fluxo variável, ele traz uma melhor sincronia. Por quê? Se de repente eu tô lá, né, entubada com a sedação e por algum motivo eu acabo despertando, precisando fazer uns fluxos maiores de respiração. Se eu estou em volume controlado, o ventilador vai me mandar 400, me mandar o que o terapeuta colocou. E se eu preciso de um pouco mais de ar, o ventilador ele não vai te dar esse ar. Já na pressão controlada, você coloca a pressão, a resultante é o volume. Então, eu posso num ciclo fazer uma expansão maior e num ciclo fazer a expansão menor. Lembrando que o volume corrente resultante, mesmo ele sendo resultante, a gente controla pela ventilação protetora. Não é porque ele é resultante que o paciente pode ficar fazendo esse movimento no tórax, gerando processo inflamatório. Mas você consegue dar um pouquinho melhor de sincronia se o paciente está, de repente, numa fase aí precisando de mais fluxo. E a desvantagem é que é sempre isso, o volume corrente ele não é garantido. Então, pode ser que de manhã eu coloquei uma pressão de 19 para mim e eu consegui manter a minha ventilação protetora com volume corrente de 400 para o meu peso e para minha altura. E pode ser que à tarde, com os mesmos parâmetros ventilatórios, eu atinja uma frequência muito baixinha de 200, eu hipoventile, porque a frequência, o volume corrente ele não é garantido. Então, talvez eu tenha que ir lá e aumentar mais ainda a pressão do meu paciente. Agora a gente vai ver um pouquinho da tela do ventilador. Não se atente aos valores, né? Porque os valores estão bem altos. Provavelmente o paciente esteja numa determinada condição clínica. Se atente ao que você de fato veria no ventilador, nesse modo ventilatório. Então a gente consegue ver aqui na tela que o paciente está em pressão controlada, o ventilador fala pra gente, independente da marca, você vai ver que ele está em pressão controlada. A gente vai ter os gráficos aí que apresentam todos os ventiladores de pressão, de fluxo, de volume. E aqui embaixo os parâmetros que eu estou de fato controlando no ventilador. Então a gente vê que o paciente está com uma pressão de 20 ali, uma frequência respiratória de 22, uma PP alta de 17 e uma FO2 de 50%. Novamente, não se atente aos valores. É mais o que a gente consegue visualizar de botão nesse modo ventilatório. E agora que você entendeu os dois modos, você provavelmente está aí se pensando, mas quando eu uso volume controlado, quando eu uso pressão controlada, tem diferença? Segundo as diretrizes de ventilação mecânica, não tem superioridade entre os modos de pressão e volume nos índices de mortalidade e eficácia da ventilação mecânica. O que se recomenda é que quando você quer avaliar a mecânica pulmonar do seu paciente, você esteja em volume controlado, porque você consegue priorizar a ventilação protetora. Você faz com que o volume dele não fique oscilando, porque você vai lá diretamente na máquina e mexe no volume, assim como outros dados importantes da ventilação protetora, como a drive pressure, por exemplo. E, exceto em condições específicas, como pacientes neurológicos que são indicados o volume controlado, os outros pacientes você pode escolher naquele momento o que você prefere, qual que é a sua ênfase terapêutica de volume controlado e pressão, exceto as condições clínicas específicas, como por exemplo, pacientes neurológicos. Daí é importante que você olhe nas diretrizes, depois de entender os conceitos da ventilação e ventile esse paciente específico da maneira correta. Mas e aí, seu paciente está acordando e você vê o modo PSV, que é o modo espontâneo. É um modo estritamente espontâneo, ou seja, todos os ciclos são disparados pelo paciente, ele que determina um pouco mais, ele tem um controle maior sobre a ventilação mecânica dele, a ventilação normal dele.
O tempo inspiratório é variável, controlado pelo paciente. Então, ele é ciclado a fluxo e ele é realizado por desmame ventilatório, quando ele está num processo que você quer tirar o paciente aí da ventilação. Quais são os parâmetros que a gente ajusta na pressão suporte? A gente ajusta a fração de oxigênio, a pressão suporte, novamente em vermelho, que é o principal parâmetro que a gente muda, a pressão expiratória chamada de PIP e a sensibilidade do ventilador. E o que tem de resultante? Só mexo nesses parâmetros, o que dá de resultante? Então, o volume corrente é disparado pelo paciente, ele que controla pela mecânica dele. Provavelmente ele está acordando, está tendo um outro parâmetro. E o volume minuto ele é variável, porque você não está controlando a frequência e nem o volume. Lembra que a fórmula de volume minuto é volume corrente pela frequência respiratória. A frequência respiratória você não controla e nem a pressão de pico. É tudo resultante. Então, o paciente está tendo um drive respiratório. Ele consegue fazer com que a máquina inicie aí o processo, identifique um pouco da parte nervosa, de nervos de musculatura respiratória, para que ele inicie aí, junto com outros parâmetros, o desmame ventilatório. E agora a gente vai finalizar vendo os alarmes do ventilador. Por que é tão importante, além de você entender a ventilação mecânica, que você arrume os alarmes do ventilador do seu paciente? Porque o alarme, até pus um ícone aqui do lado, ele mostra pra gente que tem alguma coisa errada. Então, se a gente ir lá e silenciar o alarme do nosso ventilador, como muita gente faz, ou diminuir muito o volume, você não vai saber se naquele momento o paciente está tendo uma alteração importante que você precisa corrigir. Pensando aí que você vai estar com outros pacientes, e o alarme ele justamente te ajuda a ter esse time de ajustar as coisas do ventilador. Então é importante que você ajuste a altura do alarme do seu ventilador. Então ele tem que apitar mesmo se algo que está errado, que você determinou ali que ele te avise. Ele ser ajustado de forma individualizada, usando sempre os critérios específicos daquele paciente. Então, se eu estou numa condição clínica e o João está numa condição clínica, o meu alarme do ventilador é diferente, porque pode ser que naquele momento uma pressão de pico para o João, que está com pneumotórax, é muito pior do que para mim. Não significa que eu possa ter alterações de pressão de pico, mas é detalhado com a condição clínica do seu paciente. É importante que você ponha o alarme do volume minuto, porque, novamente, o volume minuto ele é resultante da frequência respiratória e do volume corrente do seu paciente. Então, esse paciente pode estar ventilando muito rápido, esse paciente pode estar hipoventilando, então tendo uma respiração muito ruim, você teria que ajustar os parâmetros ventilatórios dele. Então, o alarme está aí para te ajudar. Além disso, o volume corrente, novamente, se esse paciente está hipoventilando ou hiperventilando. O backup de apneia, sim, tem que ativar o backup de apneia. Quando que você vai considerar a apneia? Alguns ventiladores já vêm pré-programados, mas ele precisa te avisar. Se de repente você está em espontâneo, esse paciente por algum motivo para de ventilar, por algum motivo, ele tem que entrar o backup de apneia. A máquina tem que entender que naquele momento ele não está fazendo a ventilação e a máquina faça aí o serviço para ele. Além disso, a gente coloca também o alarme de pressão máxima de vias aéreas, a pressão de pico, de 40 ou até menos, a depender da condição clínica, para que você não tenha aí um risco de barotrauma no seu paciente. Então lembre que os alarmes do ventilador eles estão para nos ajudar. É incômodo, claro, o ventilador ficar apitando, mas a gente tem que entender que aquele apito está para nos mostrar que alguma coisa está errada, que você precisa ir lá no leito do seu paciente corrigir.